Muito boa noite, prezados acadêmicos e acadêmicas da disciplina de estágio supervisionado na gestão e na docência da Educação Infantil 1. Estamos aqui hoje para mais uma webconferência conforme agendado para hoje, dia 1º de novembro de 2018. Então, vamos lá. Essa é a capa da nossa webconferência e prossigamos. Objetivo geral da webconferência: compor o relatório final do estágio supervisionado na Educação Infantil 1, modalidade creche, elementos constitutivos, elaboração e avaliação, completo e organizado conforme os critérios explicitados na disciplina. Demonstrar na escrita acadêmica a proficiência, a competência escrita da língua portuguesa norma culta. Considerar, na escrita acadêmica, as regras vigentes da nova ortografia da língua portuguesa, norma padrão. Evitar a cultura do plágio, isto é, cópia da internet ou de quaisquer outros meios, sem a devida citação da autoria e da fonte pesquisada, de acordo com as normas da ABNT. Utilizar as normas padrões de trabalhos acadêmicos, conforme as normas da ABNT, para citações e referências. A pauta da nossa webconferência: relatório final do estágio supervisionado, quanto à elaboração completa e paginação, critérios explicitados na disciplina, prazos e pontuações para o envio e reenvio, correção e avaliação, devolutiva e feedback, ficha de frequência, retomar, escrita acadêmica, nova ortografia e plágio, normas da ABNT, para citações e referências. Nós iniciamos aqui com o relatório final, a parte do sumário. A parte do sumário, antes dela, nós temos as partes pré-textuais, que são a capa, folha de rosto, e nelas vocês devem preencher o nome de vocês em caixa alta é tudo em letra maiúscula, e logo abaixo a cidade e a UF, a unidade de federação, a sigla do estado de onde vocês vão estar enviando o relatório final. Sumário: contar as páginas a partir da capa, mas começar a paginação a aparecer somente a partir da introdução. Ou seja, na introdução, vocês já vão estar numerando com o 03, ok? E em seguida, o primeiro tópico, que é o tópico do perfil geral da instituição de educação infantil, já pode aparecer a página 04. Por quê? Porque na introdução vocês podem ser sucintos, né, ser breves, só apresentar realmente o que contém o sumário. Então, sendo uma lauda a introdução, já vai estar perfeito. E em seguida vocês continuem fazendo, né, a numeração de acordo com o desenvolvimento do relatório final. A introdução do relatório final, o que deve aparecer? Vocês têm que explanar sobre o que trata o relatório. Qual é o objetivo geral do estágio supervisionado? O que contém no relatório final? Escrever um parágrafo para cada parte, explicando como o mesmo está organizado. Expressar quais as expectativas ao iniciar a disciplina de estágio supervisionado na gestão e na docência da Educação Infantil 1, retomando brevemente sobre a própria experiência durante o desenvolvimento das ações e atividades realizadas na instituição de estágio. Relatório final, tópico 1, 2 e 3. Vocês podem se lembrar, né, que esses tópicos vocês já realizaram, já desenvolveram na atividade avaliativa 1.2, enviada para avaliação, e após vocês realizarem as correções apontadas, essa parte, não é, que vocês já fizeram deve ser incluída no relatório final. E também a regência, né, o relato da experiência de vocês em sala de aula, foi desenvolvido já como atividade avaliativa 1.3 e vocês já enviaram para avaliação e, igualmente, após realizar as correções apontadas, vocês devem incluir essa atividade, não é, no relatório final. Antes da encadernação do relatório final, no subtópico 3.5, vocês devem incluir o projeto de ação pedagógica, o PAP, desenvolvido na atividade 1.1, que está pronto, vocês já enviaram para avaliação, já foi corrigido,
já foi levado para aprovação a professora regente, que também já o assinou no quadro aprovação. E também deve conter o carimbo da instituição de estágio nessa parte. O quadro de aprovação faz parte do PAP, do projeto, e deve ser mantido nele ali ao final. Então, não se preocupem de paginar o projeto. O projeto, ele vem após o relato da regência de vocês, porque é através do projeto de ação pedagógica que vocês realizaram a regência. Continuando. Considerações finais do relatório final. Este item deve conter uma análise crítica de todo o processo de desenvolvimento do estágio supervisionado na gestão e na docência da educação infantil 1, a interação no espaço educativo, aliando teoria, prática, vivências e experiências. Trata-se de um texto descritivo, crítico-reflexivo, precisa ser escrito brevemente com as próprias palavras, concluindo todo o exposto no relatório final, apontando algumas considerações que destaquem se as ações e atividades propostas no plano de atividades do estagiário foram realizadas. Vocês lembram que logo no começo da disciplina foi disponibilizado para vocês o plano de atividades que vocês deveriam realizar e desenvolver no estágio? Então, nesse momento, ao final do relatório, vocês podem estar constatando ou não se as propostas contidas ali nesse plano foram ou não realizadas, se o objetivo geral do estágio supervisionado foi cumprido, como essa experiência do estágio contribuiu para a formação profissional, e pode conter algumas sugestões, algumas recomendações também ali ao final. Igualmente, as considerações podem ser breves, escrevam com as palavras de vocês, sigam esse roteiro, essa sugestão de escrita, e também em torno de uma lauda, vocês realizando considerações finais, também já estará perfeito. Relatório final, referências. No Brasil, a responsável pela publicação das normas técnicas é a Associação Brasileira das Normas Técnicas, a ABNT. Então, as referências devem ser apresentadas pelo último sobrenome do autor ou dos autores, em ordem alfabética, digitadas em espaço simples, separadas entre si por um espaçamento antes e depois, com alinhamento à esquerda. E ali eu coloco um exemplo para vocês das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, ok? Todas as fontes empregadas no texto do relatório final devem estar nas referências e ser citadas onde forem empregadas pelo sistema autor-data, conforme as normas da ABNT. Em caso de dúvida, consultar a ABNT NBR 6023 de 2002 para as referências. Prosseguindo. Relatório final, anexos. Conceito. De acordo com a ABNT NBR 14.724 de 2011, o anexo é um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Ou seja, os anexos são produto de vocês, tá? Elaborado como documento, tá? Então, não é o elaborado por vocês, ok? Os anexos não devem ser enviados junto para a correção do relatório final. Anexar aqui, antes da encadernação de seu relatório final, todos os documentos comprobatórios da realização do estágio supervisionado na Educação Infantil 1, Carta da Apresentação da Educação Infantil 1 2018, Declaração de Aceite, Termo de Compromisso da Educação Infantil 1 2018, Ficha de Frequência, a versão final, impressa, devidamente preenchida, tendo a avaliação do estagiário, realizada pela coordenação ou direção, que deve também assiná-la e colocar o carimbo da instituição. Eu vou estar agora, em seguida, retomando a ficha de frequência, porque a ficha de frequência é o último documento comprobatório da realização do estágio de vocês. Então, em seguida, a observação feita na instituição em geral. Em seguida, vocês terem realizado a observação em sala de aula. Também, após terem finalizado a regência, vocês devem estar, então, solicitando à direção, à coordenação, que estejam preenchendo ali a ficha de frequência de vocês ao final e assinando e colocando o carimbo, ok? Eu estou aqui retomando a ficha de frequência, ela já foi trabalhada nas webconferências, tá? Ela contém ali uma introdução, não é?
apresentando o que é o curso de pedagogia, o ano, vocês introduzam ali a turma, o semestre, o nome de vocês completo. Aqui está o meu nome, que eu sou a professora formadora da disciplina. Também está já o nome da supervisora de estágio, né, que é a professora Elisângela. E também vocês devem colocar a cidade e a sigla do estado de onde vocês estiverem enviando o relatório. E também aqui vocês coloquem o nome da instituição, o nome completo, em letra maiúscula, as iniciais maiúsculas, ok? E em seguida, abaixo, na ficha de frequência, tem as atividades desenvolvidas no estágio e a carga horária. A carga horária das ações que vocês desenvolveram na escola de estágio é de 60 horas. E então já está ali uma sugestão, né, das atividades desenvolvidas e também aqui ao lado a carga horária de tudo que vocês desenvolveram. E nesse campo, a assinatura da coordenação é que vocês podem estar solicitando a assinatura da coordenação ou da direção, para que elas estejam ali confirmando que vocês realmente estiveram na instituição e realizaram todas essas ações importantes e organizadas para que vocês fizessem um ótimo estágio. E aqui eu destaquei em azul, apenas que vocês coloquem os dados referentes ao que vocês vivenciaram, ao que vocês realizaram. Ou seja, na observação em sala de aula, berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2, foi colocado assim na ficha de frequência, mas pode ser que vocês não tenham tido uma sala de berçário 1 e berçário 2, não é? Às vezes, na instituição que vocês pesquisaram, havia só um berçário 1 ou um berçário 2, um maternal. Então, vocês coloquem de acordo com a necessidade de vocês, e vocês vão, então, modificando esses dados, mas também daí modifiquem na carga horária, tá? A carga horária deve ser mantida. Então, se há só um berçário 1 e não dois, berçário 1 e 2, então vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar que vocês foram 2 dias, né? Realizaram 8 horas de observação naquela sala, ok? Daí vocês aglutinem aqui, podem eliminar, né, uma dessas linhas, mas aí lembrem de estar fazendo esses ajustes para que a ficha de frequência de vocês fique correta, ok? Lembrando que a observação em sala de aula deve ser de 16 horas, ou seja, no período matutino ou vespertino, 4 horas cada dia em cada turma da instituição que vocês estiveram realizando o estágio, ok? E em seguida aqui na ficha de observação, está ali o planejamento, né, com a regente, que vocês fizeram a regência. Então, aqui vocês vão estar explicando e colocando dado referente ao que vocês realizaram. Apague aqui esse lembretinho em azul e vocês vão colocar, não, a minha regência foi no maternal 1. Então, essa discussão que vocês fizeram, essa conversa que vocês tiveram com a professora regente, da turma que vocês intencionavam fazer a regência, vocês mantenham aqui só aquela turma, ok? Aí depois o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto dia de regência. Então aqui vocês também vão completar qual foi a turma regida, ok? Então, o primeiro dia da regência, aplicando o projeto de ação pedagógica na turma tal. Aí vocês completem. Lembrando que a carga horária não pode ser modificada, tá? Que a regência também, ela é de 16 horas em sala de aula, na sala de aula, na turma, junto à turma que vocês escolheram, ok? Aqui em seguida, né, o preenchimento da ficha de frequência, registro das principais ações do estágio supervisionado desenvolvidas na creche e aqui a carga horária total, ok? Qualquer dúvida vocês me perguntem, mas lembrando que esse é um documento comprobatório da realização do estágio de vocês, é o último documento que vocês recolhem da instituição de estágio, ok? E aqui também é o final da ficha de frequência, vocês vão encontrar ali a avaliação geral da escola e desempenho do estagiário. É aqui que a coordenadora ou a diretora tem que preencher para vocês. E espero que todos recebam aqui um excelente. E se a diretora ou a coordenadora quiserem fazer alguma anotação, colocar mais algum informe relativo à avaliação geral de vocês, então ela pode escrever aqui. Lembrando aqui que esta parte pode ser manuscrita, tá?
vocês podem deixar, né, que a coordenadora ou a diretora estejam realizando aqui o que elas quiserem registrar. E lembrando que esse final da ficha de frequência tem que conter a instituição e a assinatura, tanto do coordenador ou do diretor, da diretora da instituição que vocês estiveram realizando o estágio. Aqui sim, como vocês já estiveram na instituição por um período, né? Então vocês possivelmente já conheçam o nome desse profissional. Então aqui vocês, ao invés de deixar que a pessoa escreva à mão, vocês podem estar, né, colocando, digitado já o nome completo do profissional que vai assinar essa ficha de frequência para vocês. Então, lembrando que essas informações podem ser retiradas, ok? Aqui, então, onde está escrito o carimbo da instituição, vocês vão deletar tudo isso, vão retirar tudo isso da ficha de frequência e colocar o nome do profissional, ok? A cidade, a sigla do estado, o dia, o mês e o ano em que essa ficha de frequência foi assinada, finalizada, avaliada, e vocês foram avaliados, ok? Prosseguindo. Relatório final apêndices. De acordo com a ABNT, NBR 14724 de 2011, o apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Ou seja, o apêndice é elaborado pelo autor, diferente dos anexos. Os anexos não são elaborados pelo autor, ok? Então, aqui, eu solicito que vocês não enviem junto para a correção do relatório final os apêndices. Não há necessidade e o arquivo também pode ficar pesado e vocês podem não conseguir estar enviando, ok? Organizar nos apêndices. Fotografias das ações que desenvolveu na instituição de educação infantil no período de estágio, devidamente organizadas, contendo o título, fotografia 1, fachada, fotografia 2, pátio, abaixo da foto, a fonte, onde ela foi tirada e assim por diante. Só insira aqui, nos apêndices do relatório final de vocês, as fotos das observações de sala de aula ou da regência, contendo os bebês e as crianças pequenas, se as mesmas estiverem de costas, preferencialmente, de modo a preservar as suas identidades, com a devida autorização da direção ou coordenação da instituição. Textos e atividades complementares, impressas, utilizados na regência, com a devida referência à fonte sempre que possível. São todos materiais que vocês podem estar aqui organizando nos apêndices, ok? Em seguida, informes gerais. Os prazos, vamos estar tratando agora dos prazos, pontuações, correção, avaliação e devolutiva e feedback do relatório final. O relatório final, ele consta no nosso cronograma da disciplina como atividade 3.1. Então, nessa atividade 3.1, vocês vão estar enviando o relatório final para as correções. E vocês vão ter o prazo até dia 8 de novembro, quinta-feira, e o valor vai ser 100 pontos. Atividade 3.2, o reenvio do relatório final para as correções terá o prazo final em 18 de novembro, quarta-feira, apenas para quem não atingir a média de 5,9 pontos. E, então, esse segundo reenvio, o relatório final vai valer menos pontos. Então, caprichem, finalizem. Vocês sabem que agora, nessa etapa que vocês estão, o relatório final, o que vai estar faltando fazer? Preencher os dados ali na capa, na folha de rosto, fazer a paginação do relatório final, pegar a página de cada tópico, de cada subtópico, colocar ali no sumário. Depois, vocês vão estar realizando a introdução do trabalho de vocês, não é? E, em seguida, vocês vão estar fazendo as considerações finais e adequando as referências, porque as demais partes do trabalho já vão estar prontas, vocês já enviaram, já foi corrigido, já foi dado feedback, então é só vocês organizarem nos lugares do relatório final, ok? No dia 9/11, sexta-feira, eu estarei em viagem ao Polo de Miranda para tratar pessoalmente dos últimos ajustes para a elaboração do relatório final. E essa aula presencial acontecerá no Polo de Miranda, período vespertino. O horário ainda vai ser divulgado e será a nossa próxima webconferência, a fim de favorecer
que os acadêmicos que residem em outros polos também tenham a oportunidade de sanar suas dúvidas em tempo real. Então, procurem participar dessa webconferência, muito importante, porque ela é uma prévia antes do relatório final ficar pronto. Então, qualquer dúvida, vocês estejam anotando e participando dessa webconferência para estar sanando essas dúvidas finais já, não é? E a entrega do relatório final nos polos deve acontecer dia 1º de dezembro de 2018, será um sábado. Então, pelo que vocês podem ver do nosso cronograma inicial e as datas que eu coloco aqui para vocês, eu vou estar adiantando um pouco o envio do relatório final e também do reenvio do relatório final. Por quê? Porque eu estarei viajando ao polo e, então, essa viagem é para favorecer, né, que todos os ajustes finais para a elaboração do relatório final estejam acontecendo. Então, aproveitem a oportunidade, já se preparem para estar ali no Polo de Miranda participando e os demais polos, os alunos dos demais polos, não ficarão prejudicados, mas vão estar participando da nossa aula presencial como uma webconferência, ok? Relatório final, formatação. Como já há no relatório final essas informações, eu adequei aqui para que vocês possam estar visualizando melhor, né? Então, estamos fazendo uma retomada, tá? Como que é a formatação do relatório final? Vocês devem preencher em folha 4, digitado em fonte Times New Roman ou Arial. As folhas devem apresentar margem esquerda e superior a 3 centímetros, direita e inferior a 2 centímetros. Cada parágrafo deve ter a primeira linha com recuo de 1,25 centímetros da margem esquerda. O alinhamento do texto deve ser justificado. O texto deve ser digitado em espaço 1,5 entre os títulos dos tópicos e dos subtópicos do relatório final, e também o texto vocês devem utilizar um espaço. Então, vocês vão digitar o texto no espaço 1,5 e entre os títulos, os tópicos e os subtópicos, vocês colocam um espaço para estar assim desmembrando, não deixar visualmente, né, tudo amontoado o texto de vocês, ok? Caixa alta e negrito para os títulos da capa, da folha de rosto e tópicos e subtópicos do relatório final. Cada uma das partes do relatório final deve começar em uma página distinta: introdução, considerações finais, referências, anexos, apêndices. Coloque numa folha à parte, numa folha distinta. Encadernação em espiral, capas preta e transparente de preferência, ok? E a formatação, vocês têm que saber estar manuseando o computador de vocês, o notebook de vocês, porque são comandos que vocês têm que dar, né, para que vocês possam estar fazendo essa formatação no relatório final. Agora, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a escrita acadêmica e a nova ortografia. Então, é de suma importância, de muita importância, que na elaboração do relatório final, vocês considerem as normas padrões de trabalhos acadêmicos quanto à proficiência, não é, que é a competência, já falei para vocês, da língua portuguesa, escrita, e da nova ortografia. Esta é obrigatória no Brasil desde 1º de fevereiro de 2016, portanto, é preciso adequar-se às novas mudanças. Consulta online no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é o VOLP, no site da Academia Brasileira de Letras. Eu coloco ali para vocês, né, o link para acesso, e no VOLP vocês vão estar consultando, né, podendo consultar como que é a grafia correta da qualquer palavra que vocês tenham dúvida, de acordo com a nova ortografia. Vocês também podem baixar, uma dica que eu coloco para vocês, é que vocês podem baixar o VOLP no celular, ok? Há o aplicativo para vocês estarem baixando. Consulta no link da ABL, responde. Vocês também, no site da Academia Brasileira de Letras, há ali uma aba que chama ABL Responde, e então ali vocês podem estar enviando a dúvida sobre a grafia de qualquer palavra,
e eles vão estar fazendo a devolutiva de como é a grafia correta da palavra que você, ou das palavras, né, que vocês estiverem enviando para eles tirarem dúvidas. Para consulta na biblioteca virtual da disciplina, vocês podem encontrar o Guia Prático da Nova Ortografia de Douglas Tufano. É um manual prático, bem resumido, mas que contém as principais mudanças ortográficas da língua portuguesa. Sugiro e recomendo que vocês estejam baixando para vocês, não só agora para a disciplina de estágio, mas que vocês possam estar com o Guia Prático da Nova Ortografia nos arquivos de vocês, no computador de vocês, para sempre estar retomando, porque a gente não aprende tudo na hora, nem de uma vez. Então, é um processo de busca, é um processo de construção do conhecimento, ok? Com relação a essas novas mudanças na nossa língua portuguesa. Normas da BNT e plágio. No Brasil, plágio é considerado um crime regulado pela Lei nº 9.610, de 1998, que trata dos direitos autorais, e entre outras leis também. Cópia da internet ou de quaisquer outros meios sem a devida citação. Isso é o que é chamado de plágio. Então, evite essa cultura do plágio. Então, quando utilizar textos, que não são de autoria própria, até 3 linhas, deve-se fazer uma citação entre aspas duplas, dando crédito ao autor pelo sistema autor-data, sobrenome do autor em caixa alta, o ano e a página. Se utilizar mais do que 3 linhas no texto, que não é de sua autoria pessoal, deve-se escrever o excerto, o trecho, em fonte menor, fonte 10 ou 11, com recuo a 4 cm da margem esquerda, espaçamento entre linhas simples, pelo sistema autor-data. Academicamente, é esperado que após uma citação literal, ou seja, ipsis literis, ao pé da letra, sejam feitos comentários sobre o que se deseja enfatizar em dado texto, reforçado ou não pela citação. Acesse também e consulte as normas para a organização do relatório final, que é a ABNT-NBR 6023, que trata das referências, e a NBR 10520 da ABNT, que trata das citações. Vamos estar aqui, então, encerrando a nossa webconferência. Eu gostaria que vocês postassem as dúvidas que vocês ainda guardam, com relação ao relatório final, lá no espaço de interação, que eu terei o maior prazer em estar ali respondendo vocês, para melhor orientá-los, ok? E então eu desejo para vocês sucesso nessa etapa, que já estamos aí na reta final da disciplina, que vocês possam estar aí desenvolvendo um ótimo trabalho, que vocês colham muitos frutos dessas experiências, dessas vivências que vocês estão tendo oportunidade através da disciplina de estágio supervisionado na Educação Infantil 1, que é a modalidade creche. Então, eu desejo a vocês todo sucesso no fechamento do relatório final, nesse resto de elaboração e fechamento do relatório final, ok? Que a gente possa prosseguir. E breve vocês vão estar, então, finalizando a disciplina de estágio supervisionado 1 na Educação Infantil com todo sucesso. Muito obrigada, boa noite a vocês.